O Desaparecimento do Universo, capítulo 17, continua. Puxar. Oi, meu querido irmão. Foi assim que eu o chamei na primeira vez em que o vi, lembra? Estamos felizes em vê-lo, mas sabemos que tem sido uma época difícil na América. Como você está? E o Gary, considerando-se tudo, estou muito bem. Sendo um corretor de mercado de ações, eu me identifiquei com algumas das pessoas das empresas de corretagem no World Trade Center. Muitas delas não conseguiram escapar. Sei que todos nós escolhemos o roteiro, mas não escolhemos isso neste nível. Tem sido uma experiência terrível para muitas pessoas e suas famílias, e isso fez com que os americanos se sentissem menos seguros, pelo menos temporariamente. Como tenho certeza de que vocês sabem, mais ou menos uma semana depois dos ataques, fui com meu irmão, que veio da Flórida, assistir ao jogo dos Red Sox no Parque Fenway, como uma maneira de dizer que os terroristas não iriam afetar nossas vidas. Uma coisa que de fato fez me sentir muito bem foi durante a pausa do sétimo tempo, quando todos nós fãs, que geralmente vaiamos aqueles Yankees, nos levantamos e cantamos New York, New York, como uma maneira de demonstrar apoio pelas pessoas da Big Apple. Para todos nós que estávamos lá, foi muito comovente. Ia puxar, sim, uma maneira de se unirem. Muitas pessoas em Nova York souberam disso e ficaram felizes. Preciso dizer que você fez um bom trabalho com seu perdão no dia dos ataques. E o Gary? Estava tentando juntar partes diferentes do nosso livro e não estava com a TV ligada antes dos ataques. Quando comecei a assistir, demorou um pouco para eles dizerem o que estava acontecendo. Quando disseram que uma das torres tinha caído, eu não conseguia acreditar. Pensei que devia ser um engano. Aquilo tudo não podia ter caído. Poderia ter caído. Quando a segunda desabou, quase me perdi. E o Arthur? Mas aí você se lembrou de Jota? E o Gary? Sim, isso nunca falha. Logo que me lembrei dele, essa operação terminou. Ela nunca aconteceu. Entretanto, é uma situação como essa que pode parecer um pouco impróprio deixar de sentir simpatia pelas vítimas. E o Arthur, é claro, como você sabe, não temos nada contra ser apropriado. Você ainda pode se identificar com elas como Cristo e não existe diferença entre se sentir mal e se sentir culpado. Um leve aborrecimento não é diferente de um ódio ou um pesar tremendo. A ideia de níveis foi feita por você. Lembrar-se da verdade pode trazer-lhe paz, não importando qual evento ou pessoa esteja sendo perdoado. Desde que você se lembra da verdade, estará fazendo seu trabalho. Algumas vezes seu sonho parece muito bom, mas depois, sem aviso, ele se torna um pesadelo. Isso é a reencenação da separação de Deus. Entretanto, nem o mal nem o bem que parecem precedê-lo são verdadeiros. Como o curso lembra, os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse ínterim, a realidade não desapareceu. E a puxar. Você deve se certificar de continuar perdoando, não importando o que pareça acontecer. Isso é uma tentação para considerar-se um corpo. Primeiro, por reagir como uma pessoa às tragédias que aconteceram no dia 11 de setembro, e depois, por se identificar como um americano e responder como um. Nenhum americano íntegro e correto aceitaria uma coisa dessa sem reagir, certo? Então, aí está você, direto no mesmo velho círculo vicioso, a menos que perdoe. Se algumas pessoas pensarem que seria errado perdoar uma coisa dessas e ensinar apenas o amor em vez do medo, talvez devessem se lembrar de que as pessoas loucas que cometeram esses atos nunca teriam feito isso se apenas alguém tivesse reservado um tempo para ensiná-las a perdoar. Em um caso desses, a maioria dos cristãos nem mesmo se importaria em perguntar o que Jesus faria. Isso é assim porque a resposta não corresponderia aos seus sentimentos. Como já dissemos, a resposta sempre seria a mesma: ele perdoaria. Não existe discussão sobre isso. Se ele perdoou as pessoas por terem matado o corpo dele, você acha mesmo que ele iria retaliar agora? É claro que estou falando sobre o Jota histórico, que não fazia concessões, e não sobre o ícone religioso e tolo Jota vale tudo. Digo isso para os cristãos que têm ouvidos para ouvir, em relação aos ataques à América. Vamos falar rapidamente sobre a melhor maneira de agir em casos assim. Lembre-se sempre de que seu estado mental e a meta resultante que você vai alcançar estão em suas mãos, porque na verdade existem apenas duas coisas que você pode fazer: julgar como uma expressão de medo ou perdoar como uma expressão de amor. Uma percepção leva à paz de Deus e a outra leva à guerra. Como o curso ensina,
Vês a carne ou reconheces o espírito? Não é possível nenhuma transigência entre os dois. Se um é real, o outro tem que ser falso, porque o que é real nega o seu oposto. Não existe nenhuma escolha na visão, exceto essa. E as lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente, e cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. O resultado certo da lição, segundo a qual o Filho de Deus é culpado, é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. E o Arten está totalmente a seu cargo onde você quer construir seu tesouro e também qual caminho espiritual você quer usar para ajudá-lo. Se escolher construir seu tesouro no céu, se você escolher esse caminho, como nós fizemos em nossa vida final, pedimos que simplesmente preste atenção ao que este curso de autoestudo está de fato dizendo. Depois use isso e não tente mudá-lo, pois, como J explica, o Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. E o Gary, tudo bem, não quero esperar então, por favor, fale sobre a melhor maneira de proceder em questões como a tragédia de 11 de setembro. Puxa, pense em nossa conversa sobre a oração verdadeira e como receber orientação. É assim que você pode ser inspirado e receber soluções criativas para seus problemas. Isso se aplica a qualquer problema, sem exceção. Una-se a Deus e experimente seu amor, e as respostas no nível da forma virão a você como uma extensão natural. Não pode haver melhor exemplo da solução inspirada de um problema do que a maneira como Gandhi conduziu o Império Britânico para fora da Índia sem ter disparado um único tiro. Sua não violência, muito bem organizada e pública, finalmente mudou a opinião do povo britânico contra seu próprio exército e a favor da independência da Índia. Gary, é verdade, mas isso funcionou porque os próprios britânicos são muito civilizados. A não violência não vai funcionar contra alguém que não dá a mínima se as pessoas vão ser mortas, ou que deseja entusiasticamente que elas sejam mortas. E a puxar, você tem razão, mas isso traz à tona um ponto importante. As respostas inspiradas são diferentes para situações e pessoas diferentes. Não existe uma resposta única para todos os problemas. A verdadeira inspiração vai se aplicar ao que quer que esteja acontecendo com você agora. Para Gandhi, o que ele fez funcionou naquele lugar e naquela época. No seu caso, você pode ter um tipo diferente de problema que peça uma solução ainda mais criativa. Como as pessoas poderão ser inspiradas se não aprenderem o que produz a verdadeira inspiração e depois praticá-lo? Nós mencionamos que, sendo a força mais poderosa na história deste mundo, os Estados Unidos têm muito mais responsabilidade do que qualquer outro país em relação a encontrar soluções criativas para os problemas. O governo não é sua profissão escolhida, mas você deveria usar o que tem aprendido em sua própria vida e compartilhar sua experiência com os outros. Chegará um dia em que vai aparecer um presidente que saberá como se unir a Deus em oração verdadeira e encontrar inspiração genuína. O Espírito Santo trabalha com cada indivíduo aparente caso a caso, e o foco de cada um sempre deveria estar em trabalhar com ele. Quadradinho de importância. O Espírito Santo trabalha com cada indivíduo aparente caso a caso, e o foco de cada um sempre deveria estar em trabalhar com ele. E o Gary? Já falamos rapidamente sobre a ideia de fazer com que os Estados Unidos se tornem totalmente livres de sua dependência do petróleo e não precisem estar envolvidos no Oriente Médio, exceto para fazer o bem. Parece que seria um ponto de partida lógico. E a puxar, sim, seria, mas isso não vai acontecer tão cedo e você, como indivíduo, não pode fazer com que aconteça. Entretanto, pode ser inspirado em relação ao que fazer em sua própria vida, conforme cada um for aprendendo a fazer o mesmo, um mundo ilusório que não pode deixar de se beneficiar ao mesmo tempo. E o Arten, escolha entre a força de Cristo e a força do ego. O mundo está adormecido. Economize tempo em seu despertar e não poderá deixar de ajudar os outros no nível da mente. Você, em geral, não vê o que o perdão está alcançando, mas eu lhe garanto que é vital. E o plano do Espírito Santo não pode estar completo sem você. O curso diz: as leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões das leis da verdade.
Seja uma parte dessa reversão de pensamento concentrando-se em suas próprias lições de perdão, em vez de nas de outra pessoa. Estamos honrados por termos participado com você deste projeto para tornar mais pessoas conscientes da verdade. Isso não significa que você deveria tentar liderar outros. Isso é trabalho do Espírito Santo. Seu trabalho é segui-lo e permitir que sua percepção, aparentemente pessoal, seja revertida. Se você se focalizar em suas próprias oportunidades de aprendizado, vai economizar um tempo incomensurável. Você ficou tão acostumado ao mundo imaginário do ego dos corpos efêmeros que serão necessários determinação e disciplina adicionais para que continue a se libertar. Temos confiança plena de que vai conseguir. E a puxar. Ao invés de aprisionar as imagens de sonho dos corpos robôs, libere-os conforme eles encenam algo para você. Pode ser que você queira usar pensamentos como este do livro de exercícios de vez em quando para começar seu dia com o pé direito. Hoje, deixe que a visão de Cristo contemple todas as coisas por mim, sem julgá-las, mas dando a cada uma um milagre de amor. E o Arten, nunca se esqueça do processo de pensamento de perdão que Porchat lhe deu. É dessa forma que o Espírito Santo quer que você pense neste nível para ajudá-lo a levar você para onde os níveis não existem. Na verdade, você nem vai se lembrar do conceito de níveis quando o universo desaparecer e você voltar para casa, como o curso diz. Não vais te lembrar de mudanças e deslocamentos no céu, só que tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferença desapareça. E a puxar, quando estiver lendo o curso, verá por si mesmo que as coisas que nós dissemos sobre ele eram verdadeiras. A citação a seguir é muito representativa das afirmações que J faz sobre o sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento do mundo. A culpa pede punição e o seu pedido é concedido. Não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construídos sobre o pecado. Entretanto, o curso também ensina um sistema de pensamento distinto que não pode ser harmonizado com o do ego, mas veio para substituí-lo. Você o está aprendendo bem. Vai perdoar o mundo da maneira que J lhe ensina, assim como ele o fez. E estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Continuaremos este mesmo capítulo em cenas do próximo.